Eu vou abaixar, você resiste, tá? Força. Aqui também força. Muito legal. Percebeu a diferença? Sim. Solta bem. Boa. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Daniele, quiropraxista aqui da Coluna Saúde, atendo da unidade Anália Franco e hoje vocês vão assistir a consulta do Eduardo. O Eduardo tem uma queixa lombar que já está há bastante tempo com ele e um pouco mais recente a parte cervical está reclamando também, ele associa bastante ao uso da moto. Inclusive, se você também anda de moto e percebe essa rigidez, acompanha o vídeo e conta aqui nos comentários se você percebe isso também. E para você que gosta de acompanhar consultas de quiropraxia, aqui tem uma playlist bem legal de consultas para você acompanhar e ver como que tem sido o nosso trabalho aqui na Coluna Saúde. Agora vamos lá assistir a consulta do Eduardo? Meu nome é Eduardo, eu tenho 46 anos e eu sou professor de educação física. Minha queixa principal é uma dor que eu tenho na lombar. Ela aparece de maneira intermitente, de tempos em tempos. Não tem um motivo específico para essa dor aparecer. Eu simplesmente acordo e está doendo. Também tenho uma queixa que é a dor aqui na cervical. Acredito eu que é por causa de andar de moto. Eu já fiz 2 sessões de quiropraxia bem atrás e realmente vou te dizer, ela resolveu porque eu acho que por uns 2 anos não apareceu mais essa dor. Mas eu não fiz o tratamento completo, eu fiz a consulta, né, para ver como é que era. Recentemente eu fui fazer uma consulta também por conta, principalmente da dor do ombro, e não fiquei satisfeito, assim, a dor no pescoço aqui no ombro continuou. Então, estou procurando outros profissionais para ver se encontram um motivo e se resolvem. Né? Olá Eduardo, bom dia, tudo bem? Bom Eu sou a dia. Daniele, vou te atender hoje. Seja bem-vindo à Coluna Saúde. Obrigado. Antes da gente começar a consulta, eu preciso entender um pouquinho o que te trouxe até aqui. Qual que é o seu histórico de saúde, suas queixas principais, o que acontece? Olha, eu não tenho nenhum problema de saúde assim recorrente, Uhum. nada, né? Não tomo medicamento, não tenho nenhum tipo de doença assim. O que acaba me trazendo aqui são as dores que eu acredito que sejam devido à postura. Eu tenho uma queixa da lombar, é uma dor que já tenho há muito tempo. Eu lembro que em 1990 e alguma coisa, eu cheguei a ficar 1 semana de cama por conta de que me deu uma travada na lombar. Até tomei aquelas injeções que eu nunca lembro o nome. E aí, depois disso, essa dor ela retorna de maneira intermitente. Então, assim, a cada 3 meses, a cada 6 meses, vem e aparece essa dor. E não é nenhuma dor que eu saiba, por exemplo, se eu carrego peso, se eu sento torto, se eu durmo torto, não. Ela simplesmente aparece. Eu não consegui ainda rastrear o gatilho. E é uma dor que me incomoda aqui na lombar, do lado esquerdo, né? No músculo aqui, não sei, quer dizer, não sei se é no músculo. A maioria das vezes ela irradia para a perna esquerda. Até onde da perna? Até quase no joelho. Não chega aí até o pé, não, nada disso? Nem nunca foi? Não. Tá. Até quase no joelho. E em algumas ocasiões, essa dor, eu não tenho posição para ficar, principalmente deitado. Então eu tenho que ficar perna dobrada, perna esticada, perna cruzada. Não vou mentir, na maioria das vezes que essa dor aparece, eu tomo relaxante muscular. E aí ela leva muito tempo pra cessar? Fica Então, por muitas semanas? Como que é? Ela fica por alguns dias. Dependendo da intensidade da dor, eu tomo o Miozan ou tomo o Mioflex. Hoje mesmo, por exemplo, eu tô com essa dor. Ela apareceu sábado. Tá. Ela tá aqui. E não sabe o que aconteceu de sei, sexta pra sábado? Eu não sei o que aconteceu, mas ontem estava pior, hoje já tá um pouco melhor. Mas é uma dor que incomoda. Às vezes eu não posso, dependendo de como eu abaixo, eu não consigo dar aquela travadinha. Tem uma outra dor também que me incomoda, que é uma dor no pescoço aqui, que eu coloquei, né? A dor no pescoço. Essa eu sei que é por andar de moto. Mas qual que é a questão dessa dor? Eu faço um pouco de alongamento, mesmo na moto eu fico, né? E aí eu acho que é por conta da postura da moto. Então eu sinto uma tensão na região da cervical. Às vezes eu não consigo fazer esse movimento. Tipo, não é que dói, parece que tá rígido, isso. E fica mais evidente nos dias que tem chuva, porque aí a gente fica mais tenso na hora de pilotar. Sim. Então você tá na chuva, tá com a roupa, toda aquela roupa, e ainda você fica tenso Pra não escorregar. Pra não escorregar e tal, então fica mais evidente essa dor. O Eduardo comentou que ele associa muito as queixas dele à moto, principalmente essa parte aqui da cintura escapular, tá um pouco enrijecida, e faz bastante sentido, tanto por conta do movimento que ele fica, mas também a rigidez que ele causa pra segurar o corpo em cima da moto. Então é muito importante pra quem anda de moto, tem esse tipo de rotina, trabalhar bastante a parte de mobilidade e alongamento nessas regiões, pra gente não ter essa rigidez e essa aderência, e também fazer os ajustes pra
gente estimular o corpo a funcionar bem e ser mais fácil do corpo voltar ao equilíbrio quando sai da moto, entra na moto e tudo mais, para deixar o corpo mais adaptável. E aqui o ombro eu tenho um pouquinho de dor de uma queda de moto que eu tive. E assim, ele ainda dói em alguns momentos específicos, mas eu sinto que a dor é bem aqui em cima, no acrômio, bem aqui. Essa queda foi quando? Outubro, faz um mês. Tá. Vou te explicar como funciona a quiropraxia. Então, por meio dos ajustes articulares, a gente vai estimular essas articulações a funcionarem melhor, devolvendo função para essas articulações. Quando uma articulação funciona bem, a gente tem tanta questão mecânica que funciona melhor, mas também uma questão sistêmica, porque as articulações da coluna passam bem do ladinho de onde passam todas as passagens nervosas que comunicam o resto do corpo inteiro. Então, quando essa região está funcionando bem, a gente começa a perceber que o nosso corpo funciona melhor, a gente entra em equilíbrio mais fácil, e aí a gente consegue funcionar num potencial muito maior do que quando a gente não está ajustado. Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá. Eduardo, vamos fazer a análise postural agora, tá? Ok. Vamos lá? Pode ficar bem relaxado na sua postura normal. Agora pode ficar de lado pra lá. Isso. Vamos lá. Ok. Ok. Então, Eduardo, aqui a gente percebe a linha verde é o ideal e a vermelha é o que tá acontecendo com você. A gente nunca é 100% certinho do lado pro outro, também não é o nosso objetivo. Mas dá pra gente perceber que a partir da parte da cintura, você começa a ter um desvio maior pro lado esquerdo, protegendo essa região aqui. Então, além disso, dá pra gente perceber a diferença da altura dos ombros, da altura da pelve, como se você estivesse realmente colocando todo o peso de um lado só, que é esse lado aqui, que você tá colocando mais peso sobre ele. Então, conforme a gente for fazendo a parte dos ajustes, a gente vai começando a perceber uma melhor distribuição de peso e vai diminuindo essas sobrecargas, tudo bem? Aí, quando a gente olha a sua postura de lado, chama um pouquinho mais de atenção. Principalmente essa região aqui. A gente começa a perceber que a sua cabeça está projetada um pouco mais para frente. Isso começa a sobrecarregar. Além da parte da cervical que começa a ficar mais enrijecida, essa parte de torácica também, o comecinho do trapézio. Porque o seu corpo está carregando muito mais peso aqui. Daí que vem essa rigidez. Então, a gente precisa começar a estimular o corpo a ficar um pouco mais retinho, para ter uma melhor função dessas curvaturas e não sobrecarregar tanto essas regiões, tanto a parte articular quanto a muscular, que é que você começa a sentir um pouco mais desconforto. Certo. Tudo bem? Beleza. Quando a gente vê essa postura aqui de lado, a gente começa a perceber o quanto a sua cabeça está pesando para sua região de torácica, a parte de cervical, toda essa região de transição aqui. Então, a nossa cabeça, ela pesa, em média, de 5 a 8 quilos. Ela não passa muito disso. E ela está exercendo um peso de quase 19 nessa região. Então, o seu corpo está sentindo que ele está carregando muito mais peso do que ele deveria. Entendi. Por conta dessas sobrecargas mecânicas que a falta de ajuste está fazendo no seu dia a dia. Então, vamos começar a ajustar e ver como seu corpo vai reagir, tá bom? Beleza, tá ótimo. Licença, tá? Primeiro a gente vai fazer alguns testes na parte da cervical e depois a gente vai fazer alguns testes para ver a mobilidade desse ombro, tá bom? Certo. Tranquilo fazer esse movimento? Sim. Quando a gente faz esse movimento, dá choque? Não. E quando a gente traz pra cá? Também não. Tudo bem. Deixa o braço bem soltinho. Vira o pescoço pra cá. Isso te traz algum tipo de choque, desconforto? Não. Ao contrário agora. Tudo bem? Tudo bem. Agora esse ombro. Quando a gente levanta ele aqui. Tudo certo? Sim. Não incomoda? Não. E esse aqui? Tranquilo? Tranquilo. Agora faz esse movimento certinho. Resiste. Tá. Tranquilo? Sim. Esse também resiste. Tranquilo? Agora mantém os dois ombros elevados dessa forma aqui. Sim. Isso. Resistência. Dói? Não. Esse aqui também resiste. Tá? Os dois ombros não estão conseguindo resistir muito bem ao estímulo. Mas nenhum deles causa dor. Não. Pode soltar os braços. E no dia a dia, qual é o movimento que dói o ombro? Como eu te falei, quando eu preciso, de repente, pegar algum peso, alguma coisa assim, segurar o peso
com o braço bem esticado, aí dá um pouco de dor aqui. Então, quando você precisa... Pra cima. Isso, faz isso. Não, assim não. Hoje não doeu. Não. Por exemplo, um Novamente. comum que dói, tô no carro, pegar alguma coisa do banco de trás e fazer assim com o banco da frente. Tá. Aí, agora, hoje não tá doendo. Mas junto com fazendo esse movimento com algum peso, Com o corpo peso. tá reclamando, Com né? peso. Dá uma... Hoje, agora, por exemplo... Tá mais né? tranquilo. Tá. Pode, por favor, deitar de barriga pra baixo. Tá. Licença, Eduardo. Tudo bem aqui? Uhum. E aqui? Também. E aí o seu lado direito, quando incomoda? Aqui, quando eu pressiono, incomoda? Não. E aqui? Também não. E aqui? Não. E essas outras musculaturas? Não. Tudo tranquilo? Sim. Então, levanta a perna direita estendida. Pode Assim? descer. Isso. Pode descer. Isso é tranquilo? Tranquilo. A esquerda. Pode descer. Tudo bem também? Sim. Percebe que a direita não subiu tanto quanto a esquerda? Percebi. Ela foi bem mais restrita. Tudo bem aqui. Uhum. Dá pra perceber bastante rigidez nessa região. Principalmente aqui. Eu vou fazer agora a parte muscular. Então, primeiro eu vou precisar que você vire de lado e sente. De lado? Isso. Sentado. Pode sentar, tirar a camiseta e deitar de barriga pra baixo. Então, aqui nessa parte de cima, por conta dessa rigidez, falta de movimento, eu vou colocar algumas ventosas pra gente estimular a circulação. E aqui, como eu percebo que tem alguns pontinhos mais inflamados, eu vou fazer o estímulo com a espátula, a gente chama ela de Graston, pra gente estimular a cicatrização desse tecido novamente, tá bom? Ok. Tudo certo? Tudo bem. Geladinho. É. Tranquilo? Sim. Dolorida a liberação ou tranquilo? Um pouco. Mas Aqui nessa parte incomoda um pouquinho, né? é um pouco mais do lado direito do que no esquerdo. Tá. Mas doeu um pouquinho só. Ok. É uma dor leve. Agora a gente vai tirar as ventosas e vamos pra parte dos ajustes, tá bom? Ok. As ventosas, uma coisa interessante que aconteceu foi que não teve uma em específico que ficou com uma coloração muito diferente. Essas duas aqui um pouquinho mais, mas não chega a ser tão chamativo. Então mostra que a região, por mais que ela pode estar um pouquinho enrijecida, ela tá funcionando em harmonia dentro do possível pra ela. Certo. Pode virar de lado pra sentar, pra pôr a camiseta. Respira fundo, solta. Respirou, solta. Aqui um pouquinho mais rígido. Vamos aqui por último, respirou.
Solta bem. Aqui a gente vai respirar fundo. Quando for soltar o ar, vai levantar a cabeça, tá? Tá. Respira fundo. Solta o ar. Boa. Agora pode deitar com o lado direito pra cima. Pode abraçar. Mas tava sem você fazer nada. Algo já fez barulho, hein? Você viu? Deixa bem soltinho. Traz aqui. Respira fundo. Solta o ar. Boa. Deixa bem relaxadinho. Tudo bem? Tudo bem. Muito legal. Esse ajuste foi bem específico na região que estava precisando fazer o estímulo. Bem, deixa bem soltinho. Tranquilo. Tudo bem. Na hora do ajuste já senti um alívio e também a movimentação está mais tranquila, para um lado, para o outro, né? Parece que está mais leve. Eu comentei antes que parecia pesado, né? Rígido, não conseguia fazer, mas dá para sentir diferença sim. Algum pouquinho de rigidez muscular nessas regiões. Vou estimular também, tá? Mas os ajustes entraram bem legal. Pode virar aqui assim, tá? Tranquilo? Tudo bem. Não incomoda um pouquinho, não? Não. Um pouco a pressão, mas... Doeu um pouco. Aqui incomoda um pouquinho mais. Que dói um pouco mais. Você sente a fibrinha aqui? Sinto um pouco mais... Sinto quando você passa o dedo, né? Bem no meio. Bem rígido, né? A gente acha que não tem nada, né? Tipo, eu tô bem, né? Tá tudo bem. Nosso corpo tá sempre se equilibrando e protegendo a gente de sentir as dores. É verdade. E aí, às vezes, acontece de quando começa a doer, tudo começa a reclamar de uma vez. De tanto que o nosso corpo segurou por tanto tempo as regiões, né? É verdade. A região tá bem enrijecida. Então faz sentido a gente algumas vezes não conseguir trazer a mobilidade que vocês esperam na primeira consulta. Sim. Daí que vem a importância da gente seguir um tratamento, uma frequência mais intensa. Geralmente no começo essa frequência começa um pouquinho mais intensa, porque o seu corpo tá com essas dores crônicas e que estão às vezes inflamado, às vezes há muito tempo aí. E aí, conforme a gente vai conseguindo entrar o corpo em equilíbrio, a gente começa a espaçar as consultas de forma que a quiropraxia entra na sua vida como uma parte de cuidado rotineiro, mas com intensidade um pouquinho mais espaçada. Isso porque a gente nunca vai ter uma rotina totalmente ideal, onde nada vai estressar a gente não vai fazer todos os movimentos certinhos. Então, os ajustes servem para a gente conseguir ter a nossa vida ativa e com bastante mobilidade, bastante movimento que a gente tem no dia a dia, mas conseguindo fazer as articulações funcionarem bem para isso não causar danos. Às vezes os danos estão agora e às vezes os danos vão reclamar lá na frente. Então é importante a gente cuidar para ter um envelhecimento saudável também.
Tudo certo? Tudo bem? Então eu vou abaixar a maca e você vai virar de lado pra sentar, pra ver como que o corpo tá sentindo, tá bom? Ok. Pode virar de lado pra sentar. Isso. Costuma levantar desse jeito todos os dias? Sim. É a forma mais certinha que a gente tem pra levantar. Na verdade, Ajudando. quando tá tudo bem, a gente levanta sem apoiar, né? Tipo, dá um impulso. E vai, Por né? isso que depois não fica tudo bem. Dá aquele impulso ali, levanta a perna, né? Ajuda a dar um impulso, mas... Então é importante sempre antes da gente fazer algum movimento, a gente explicar pro corpo o que vai acontecer pra ele não levar essas pancadas, esses sustos, né? É verdade. Faz de novo esse movimento. Ok. Isso. Eu vou abaixar, você resiste, tá? Força. Aqui também força. Muito legal. Percebeu a diferença? Sim. Mesmo que pra esse movimento não tava doendo, a gente percebeu que o corpo funcionou melhor pra fazer isso, né? Certo. Então tá bom, prontinho. Maravilha. Obrigado. Bom, Eduardo, como tá sentindo depois da consulta? Melhor a dor aqui. O pescoço parece estar mais leve. Uhum. Tá melhor. A parte do teste, a gente ter conseguido aumentar a amplitude de movimento também. Sim, foi Dá legal. pra perceber que o corpo tá reagindo ao estímulo, né? Bom, é importante a gente entender que o corpo precisa de estímulo muscular, articular e também de alimentação bem positiva pra gente ter toda a nutrição possível pra isso acontecer. Então eu preciso que você... Eu sei que às vezes a gente não consegue manter a frequência certinha das atividades, mas é muito importante você voltar assim que conseguir, assim que você estiver se sentindo pronto pra voltar também, porque você contou que parou por conta de estar sentindo um pouco de incômodo. Não é legal a gente estimular o fortalecimento logo depois dessa queda, já que você não estava se sentindo confortável. Certo. Muito importante a gente respeitar os nossos limites. E você, como educador físico, tem bastante consciência corporal e sabe quando deve ou não deve fazer essas coisas. Sim. Mas é importante voltar assim que possível e eu recomendo você fazer bastante mobilidade também. Principalmente para esse ombro, que reclamou um pouquinho, mas mobilidade para todas as regiões. Trabalha mobilidade cervical, mobilidade de torácica, dessa parte de cintura escapular. Porque por conta da moto você acaba enrijecendo muito. Verdade. E aí toda a parte em volta da escápula começa a ficar mais rígida e pode criar as aderências. Quando você trabalha a mobilidade, você está estimulando essa região a não formar essas aderências que vão causar esse enrijecimento maior. Então a mobilidade é muito importante. E mesmo que quando não consegue fazer a atividade física certinha na academia, é pelo menos importante, pelo menos a gente manter a mobilidade e o alongamento em casa. Ainda mais você que sabe o jeitinho certo de fazer. Sim. Tudo bem? Beleza. Então mesmo que não esteja conseguindo fazer o fortalecimento certinho, assim que puder, volta. Mas a mobilidade e o alongamento são muito importantes e ajuda a gente não ter um retrocesso muito grande nessa questão do fortalecimento, da massa muscular. Tudo bem? Beleza. Então Tudo tá bem. bom. Maravilha. Obrigada. Obrigado. Prazer em atendê-lo, Eduardo. Espero vê-lo em breve. Voltarei. Obrigada. Tô me sentindo melhor, assim, foi interessante a consulta pela questão da liberação miofascial. A parte também do ajuste articular foi bem interessante. Na outra consulta que eu fiz, eu não tinha conseguido fazer esse ajuste. Então, foi assim, foi muito produtivo, correspondeu a uma expectativa e eu gostei muito do atendimento. Eu recomendo, tem que fazer. É uma coisa que eu sei que tem que fazer, mas a gente acaba empurrando, deixa pra lá e tal. Mas é uma coisa que tem que fazer todo mundo, porque como a Daniela falou, a gente acha que não, mas todos os dias a gente está sofrendo algum tipo de ação que está sobrecarregando nosso corpo. Então tem que vir aqui para aliviar e ajustar. Então essa foi a consulta com o Eduardo. Como vocês conseguiram acompanhar no vídeo, já deu para perceber uma boa melhora, principalmente na força dos braços, que falhou um pouquinho no começo. Então se você gosta de ver consultas de quiropraxia, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Até a próxima!